Hoje, senhor presidente, quero fazer aqui referências à lei número 12.468, de 26 de agosto de 2011. É uma lei que regulamenta a profissão de taxistas no Brasil. Diz esta lei, seu artigo 1º, fica reconhecida em todo o território nacional a profissão de taxista, observados os preceitos desta lei. Esta lei é de autoria do então deputado federal do PMDB de Rondônia e hoje governador do nosso estado, do ilustre governador Confúcio Moura. Temos, senhor presidente, na Constituição, no artigo 170, da nossa Carta Constitucional, que diz o seguinte: a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: livre concorrência e outros princípios tais. Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Já no artigo 5º da mesma Constituição, que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos, inciso 13, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Senhor presidente, como demonstrado, o exercício profissional da atividade de taxista tem uma lei federal que trata desta matéria e também tem agasalho na Carta Constitucional. No entanto, temos visto, por inúmeras oportunidades, uma enorme perseguição de que são vítimas os taxistas no Brasil. Pressionados, muitas vezes, pelo poder econômico, de modo especial dos donos de empresas de transporte coletivo, intermunicipais ou interestaduais, onde querem proibir os taxistas de trafegarem por municípios, ultrapassando suas divisas, não podendo, segundo estes entendimentos, exercerem o transporte intermunicipal. E muitas vezes as autoridades públicas dos estados, muitas delas, infelizmente, orientadas por donos de empresa de transporte de ônibus, fazem barreiras para não permitirem o livre acesso dos taxistas de um município para outro, alegando que há vedação legal para esta prática. E temos aqui julgamentos de diversos tribunais do Brasil, entendendo exatamente o contrário desta situação. Tenho aqui julgamento, notadamente, do Estado de Minas Gerais, onde deixa bem claro que a atividade de taxista
pode ser exercida. Ele pode exercer o transporte intermunicipal, independentemente de outra licença que não a que já detém para a concessão da sua placa de táxi no município. Veja o que diz a ementa de um acórdão julgado no estado de Minas Gerais, da relatoria do eminente desembargador Manuel Saramago. O veículo licenciado na modalidade táxi está apto a ser empregado no transporte de passageiros, tanto nos limites do município de seu registro, como para outras localidades, não se caracterizando tal serviço como o de transporte coletivo intermunicipal, caracterizada a violação ao direito líquido e certo, impõe-se a concessão da segurança. Prosseguindo, esse julgamento é de 2004. Prosseguindo, o ilustre desembargador transcreve outros julgamentos. E não existe norma legal que proíba ao motorista de táxi habilitado e regularmente licenciado, refiro-me à licença do seu município, para a placa de táxi, o exercício de transporte intermunicipal de passageiros, desde que obedeça às normas de trânsito e segurança pertinentes. A apelação civil número tal, relator desembargador Kidari Carvalho, julgado em 16/10/2003. Não configura infração, acrescenta o ilustre magistrado, a legislação de trânsito, o transporte intermunicipal de passageiros, feito por táxi, regularmente licenciado, ainda que de forma habitual, e desde que não demonstrada a ocorrência de irregularidade que caracterize a realização de transporte clandestino, que não é o caso. No caso dos autos, como já salientados, os impetrantes comprovaram que, devidamente licenciados como taxistas por aquelas municipalidades, razão pela qual não podem ser privados de exercer livremente tal profissão, trafegando fora dos limites territoriais dos municípios em que foram licenciados. Não se pode olvidar, ainda, que o acolhimento da tese sustentada pelo apelante culminaria em obrigar os cidadãos que viajarem de um município para outro somente por meio de ônibus, carona ou até mesmo em veículos próprios, hipótese realmente absurda. Não há vedação legal à atividade do motorista de táxi que eventualmente conduz passageiros de um município para outro. Nem é lícito equiparar um veículo de aluguel a veículo de transporte coletivo. Segurança concedido em apelação civil número tal, desembargador Cláudio Costa. O mandado de segurança concedido pela 6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça também de Minas Gerais garantiu a taxistas do município de Porteirinha o direito de realizar o transporte passageiro na rodovia com destino a Janaúba. Na ação movida pelo motorista AMLD, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou que a autoridade policial estadual se abstenha de autuá-lo por transporte ilegal de pessoas nas rodovias estaduais. O taxista
que é licenciado no município de Porteirinha, alegou que a atitude imposta pelos policiais dificulta o acesso à atividade de taxista, bem como viola o seu direito de ir e vir. Já o Estado sustenta que o motorista pode prestar seus serviços de taxistas apenas nos limites do município que lhe forneceu a autorização, tendo a Polícia Rodoviária Estadual competência para fiscalizá-lo nas rodovias sob sua jurisdição. Isso é o que diz o Estado. O Estado esclareceu ainda que, de acordo com o Decreto Estadual 39.608 de 1998, o transporte rodoviário intermunicipal de pessoas em Minas Gerais, realizado em veículo de aluguel em viagem caracterizada como eventual, especial ou gratuita, depende de prévia autorização do DR. Para o relator, no entanto, do processo, o desembargador Edilson Fernandes, embora o transporte coletivo intermunicipal dependa de autorização do DR em Minas Gerais, os serviços realizados por automóveis de aluguel, no caso de táxi, não se enquadram no conceito de transporte coletivo, conforme dispõe o Código de Trânsito Brasileiro. Esse tipo de serviço está subordinado a tarifas, itinerários e horários prefixados, transportando as pessoas que se encontram nos pontos de embarques existentes nas respectivas linhas, o que não é o caso dos taxistas. No entendimento do magistrado, para realizar transporte de passageiros em veículo de aluguel, bastam o porte dos documentos obrigatórios e a licença do município para deslocamento dentro ou fora do município. Edilson Fernandes, ilustre desembargador, ressaltou que a conduta do Estado inviabiliza o transporte de passageiro que, necessitando dirigir-se a determinada localidade, teria que trocar de veículo a cada divisão territorial entre municípios. Além disso, prejudica a atividade empresária exercida pelo taxista, cujo direito é assegurado constitucionalmente, como há pouco demonstrei. A 4ª Câmara Civil do Tribunal de Mato Grosso, de Vossa Excelência, senhor presidente, manteve decisão que deferiu liminar a um taxista, a fim de determinar que a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso, AGER Mato Grosso, se abstenha de apreender o táxi dele por causa do transporte intermunicipal de passageiros. Segundo a AGE, o taxista estaria realizando o transporte intermunicipal de passageiros sem autorização, já que no trecho em que ele transita, há licitação. Porém, o relator do recurso, desembargador Márcio Vidal, não constatou a existência de elemento que demonstre que o taxista estivesse exercendo transporte intermunicipal de passageiro de forma regular ou que estivesse aliciando passageiros. O desembargador em apreço disse que é sabido que o motorista de táxi, ao contrário do que ocorre no transporte coletivo, trabalha sem frequência horária determinada e seus pontos fixos de embarques e desembarque de passageiros. Logo, não pode a atividade de taxista ser considerada transporte coletivo. Estando o serviço de transporte eventual de passageiros por meio de táxi excepcionado por lei, o sentido incontrovertida, a necessidade do agravado transportar passageiros de modo ocasional e outros municípios, tenham presente os requisitos necessários para deferir a liminar. Autarquias não podem restringir viagem de taxista também na Bahia. A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transporte
e Comunicação da Bahia não pode impedir motorista de táxi de realizar viagens para fora dos municípios em que estes possuem pontos. A decisão é do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro César Asfor Rocha, que negou o pedido desta agência para sustar liminar a favor de um taxista de Nova Viçosa, que não aceitou se sujeitar a esta determinação. O assunto já está a nível de STJ, Superior Tribunal de Justiça, do ilustre ministro César Asfor Rocha, que entendeu não ser possível impedir o exercício profissional dos taxistas em se locomoverem de uma cidade para outra. No nosso estado, senhor presidente, infelizmente, os taxistas, embora exerçam suas atividades sem perturbação do governo, mas há uma pressão enorme para que não exerçam suas atividades. E o governador Confúcio Moura é exatamente o autor do projeto de lei que transformou-se na Lei 12.468, de 26 de agosto de 2011, que regulamenta a profissão de taxista no Brasil, que está em plena vigência. E sabemos que também aqui no Senado, o senador Waldir Raupp também tem um projeto de lei que já foi aprovado no Senado e está na Câmara, regulamentando a profissão de taxista. E eu quero dizer que o exercício da atividade de taxista, de exercer plenamente suas atividades, como visto, tem amparo em diversos tribunais do Brasil, em Minas, Bahia, São Paulo, Goiás. Além disso, tem amparo na própria Constituição da República. O direito de exercer livremente suas atividades não pode ser obstada essa liberalidade por qualquer autoridade pública em qualquer estado. Então, eu queria aqui dizer que no meu estado, recentemente, pegando um transporte de táxi e precisando me deslocar de uma cidade para outra, eu senti o quanto a pressão nos taxistas é grande no estado de Rondônia. Porque a autoridade dizia que o taxista não poderia transportar passageiros de um município para outro, só no território circunscritos às divisas daquele município. E o que vimos é que é perfeitamente permitido, segundo normas constitucionais, segundo decisões dos tribunais de vários estados, segundo decisão do STJ, é perfeitamente permitido o tráfego de táxi de um município para outro, independentemente de qualquer licença do Estado. Basta que tenha a licença para a concessão da placa que ele já detém em seu município. Seria mais do que um direito do taxista, é também um direito do cidadão, do passageiro, de escolher qual transporte deseja usar para se locomover. Não se pode impor a ninguém a obrigação de andar de ônibus, de andar de avião, ou andar de moto, ou andar de carro, ou de bicicleta, ou a pé. Cada cidadão tem o direito constitucional de escolher ao seu prazer, ao seu modo, ao seu alvitre, o transporte que deseja utilizar. Portanto, eu considero totalmente arbitrária a imposição de tentar impedir que os táxis do Brasil, e notadamente do meu estado, possam trafegar
carregando passageiro, transportando passageiro de um município para outro. É uma atividade lícita, reconhecida por lei. Inclusive, eu ressalto aqui que o autor desta lei é exatamente o governador do meu estado, o governador Confúcio Moura, que quando o deputado federal apresentou essa lei na Câmara dos Deputados e foi aprovada aqui no Senado e sancionada pela presidente Dilma Rousseff. Portanto, a atividade de taxista é reconhecida, é legal, é constitucional. Não pode ninguém impedir que o taxista possa exercer suas funções de forma absolutamente livre. Considero uma arbitrariedade tentar impedir que os taxistas do meu estado, do estado de Rondônia ou de qualquer estado do Brasil possam livremente trafegar com passageiros de um município para outro. Eu quero aqui dizer que isto é uma arbitrariedade com a qual não podemos concordar, não podemos aceitar, senhor presidente. Por isso, deixo aqui o meu protesto também, alegando que brevemente estarei voltando a esta casa para novamente abordar essa questão, porque considero uma perseguição injusta, sobretudo em meu estado, que ocorre contra os taxistas, trabalhadores dignos, honrados, pais de família, que sustentam as suas famílias de forma honrada, de forma honesta, e que é inadmissível que interesses empresariais possam prevalecer diante dos interesses da maioria desses trabalhadores. Muito obrigado.